Ok. Bom, a instrução de hoje é sobre fraseologia na Unicom, que é um modo texto, e nós vamos especificamente falar sobre o ambiente da rede VATSIM. Tem uma diferença entre a fraseologia Unicom utilizada na rede VATSIM e na rede IVAL. No nosso caso, visando um evento que é aí próximo, nós vamos falar apenas do ambiente da rede VATSIM. Podemos citar alguma coisa referente à IVAL, mas não vai ser o foco da instrução de hoje. Com isso, nós vamos aí seguir para o nosso primeiro slide. Bom, o manual de coordenação Unicom da VATSIM é o Mike India Oscar Sil de 2011, Brasil. Por que Brasil? Porque esse foi feito pela divisão Brasil, todo em padrão em português, e é claro que deve haver nas outras divisões outros manuais. A finalidade de estabelecer um padrão de comunicação entre os pilotos, ou seja, no momento em que não tiver um controlador online. Né? Então, para isso, nós temos uma frequência pré-definida, a 123 decimal 45 no Brasil e a 122 decimal 80 dos demais países. Eu acho que a respeito desse parágrafo aqui não tem muito a dizer. É somente isso, e deixando bem claro que esse manual será entregue aos senhores no final aí da instrução. Tá ok? Positivo. Bom, a coordenação Unicom é um procedimento obrigatório para todos os pilotos e está previsto no item B7 do Código de Conduta da VATSIM. Tem o objetivo de preservar a ordem no espaço aéreo não controlado através da antecipação da movimentação entre as aeronaves, né, que operam na proximidade. Que proximidade é essa? Aeronaves que estejam num raio de 40 milhas náuticas. Se, através de qualquer programa que você tenha, radar, mapa, o próprio VATSPY, que a VATSIM distribuiu durante um bom tempo, hoje nem tanto, mas pode ser baixado com quem tenha, no caso eu tenho, se vocês precisarem eu posso dar uma cópia. Você verifica se tem aeronaves num raio de 40 milhas náuticas. Se não tiver, você estiver isolado naquele raio de ação, você não precisa coordenar. Mas é obrigatória a coordenação se tiver movimentação num raio de 40 milhas náuticas. Vale dizer também que é o seguinte, que o piloto deve verificar regularmente em solo ou durante o voo o sistema anticolisão de tráfego de cais de sua aeronave. Isso se a aeronave possuir o TICAIS. Né? Mantenha ele ativado para que você tenha a visualização de aeronaves nesse raio de 40 milhas. Caso a sua aeronave não tenha TICAIS, aí entra justamente o uso de um programa de terceiros, que para quem tem um só monitor é um pouco complicado, mas quem tem 2 monitores poderá colocar em um outro monitor e controlar aí o tráfego de aeronaves em volta do seu quadrante.
Alguma dúvida aqui? Não. Bom, o método de coordenação na Unicom será o texto. O uso de voz somente ocorre no caso de impossibilidade técnica de transmissão de mensagem escrita nos programas XPOCbox para o Explain e SPOCbox para o Microsoft Flight Simulator. Tá? Porém, já há quase 5 anos que eu vou pela VATSIM e não foi preciso em nenhum momento fazer o uso de voz. Todo esse tempo em que eu vou pela VATSIM, na Unicom, na frequência livre Unicom, eu sempre usei o texto e não foi necessário fazer o uso da voz. Mas fica esse adicional aí no entendimento. Bom, as mensagens transmitidas por texto, ela tem um raio de alcance de 200 a 300 milhas náuticas. Veja bem, você é obrigado a fazer uma comunicação num raio de 40 milhas. Mas a mensagem transmitida, ela tem um raio de alcance muito maior, de 200 a 300 milhas náuticas. Então, um piloto que esteja, por exemplo, iniciando uma decolagem em Manaus, lá no Sierra Bravo Eco Golf, não precisa ter acesso à coordenação de quem está se aproximando de Porto Alegre, porque não vai haver nenhuma relação entre os dois tráfegos. Apesar da mensagem ter esse alcance, vale o que foi dito anteriormente, não é necessário. Respeite as 40 milhas náuticas. Ok? Ok. Bom, a língua oficial da aviação é a inglesa. Isso todo mundo sabe. Tá? O piloto brasileiro não precisará saber o idioma para realizar a coordenação na Unicom. Por que isso? Porque serão utilizadas abreviaturas homologadas. Homologadas significa que fazem parte do manual de abreviatura da aeronáutica. Então não são abreviaturas feitas ao acaso. Foram retiradas do manual de abreviações da aeronáutica. Né? E tem validade em qualquer lugar e permitirão que o piloto brasileiro e estrangeiro tenham um entendimento do que está sendo passado. Porque estas abreviaturas, elas são internacionais. Então não vai ter problema nenhum. Quanto ao idioma, quando se faz uma coordenação através de texto. Vamos seguindo aqui. Quanto à visualização, isso aqui é importante. A visualização das mensagens transmitidas na VATSIM serão sempre em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas. Aí nós fazemos aqui um reporte à situação da IVAL. No manual da IVAL está determinado que seja em letra minúsculas. Porém, na VATSIM, caixa alta. Embora, né, sociologicamente, a utilização de caixa alta transmite aí um estado de irritação ou grosseria, isso para o entendimento dos internautas. No nosso caso aqui da VATSIM, a gente está observando a melhor legibilidade em relação às mensagens. Então, elas têm que ter uma visibilidade, uma legibilidade muito boa. Por isso, o uso da letra maiúscula sem estar sendo grosseiro ou provocando os outros
pilotos, porque todos sabem desta regra. No caso da EVAL, não. No caso da EVAL, letra minúscula, porque eles pedem assim. Aí é um padrão de gerenciamento entre duas redes diferentes. Oi, eu diga. tenho ali, eu não sei se você falaram na aula passada, mas essa frequência Unicom ali, qual que é a numeração dela ali? É a frequência livre 123 decimal 45 no Brasil. Se você for fazer um voo internacional, quando você sair do continente brasileiro aqui, da área do espaço aéreo Brasil, aí você passa para 122 decimal 80. Ok, Correto? correto. Só para anotar aqui. Bom, vamos começar a entrar no manual efetivamente, né? O pushback. Todos têm que efetuar uma coordenação imediatamente antes de iniciar o pushback. Tá? Há uma diferença de escrita quando o pushback está relacionado ao IFR e ao VFR. Isso nós vamos ver bem mais à frente aqui. Mas, de qualquer forma, as coordenações obrigatórias vão ser citadas. A primeira, o pushback. Depois, o táxi para a pista em uso. Antes de iniciar o táxi, deverá ser feita uma coordenação. No ponto de espera e na decolagem, o piloto terá que também coordenar. Sendo que, no ponto de espera, tem que observar a presença de tráfego em aproximação final. Ou seja, a prioridade é do pouso. Então, se você estiver no ponto de espera, você faz a sua coordenação e aguarda um pouco para observar se tem um avião fazendo a aproximação. De repente, em razão do tempo, você não consiga visualizar. Então, este piloto deverá fazer também uma coordenação e aí você vai ver que ele se encontra lá na reta final. Tem que aguardar o pouso para depois você fazer uma nova coordenação informando que vai ingressar na pista para a decolagem. A forma como isso é feito nós vamos ver a seguir no decorrer aí dos slides. Na pós-decolagem será feita também uma coordenação antes de completar a 5ª milha de voo, ou seja, tá, mais ou menos ali a uns acima dos 1.000 pés, né? Logo que você já está estabilizando, já passou aquele estresse dos procedimentos de decolagem, ligar autopilot ou coisas do tipo, faz a sua coordenação. Prioriza o voo, estabiliza a aeronave e faz a coordenação depois. Tá? Dá um prejuízo ao seu voo em razão da coordenação. Primeiro estabiliza a aeronave, depois faz a coordenação. No caso do voo VFR, essa coordenação vai ser feita ao abandonar o circuito de tráfego. Seja ele um circuito de tráfego padrão ou o definido numa carta VAC que o aeroporto tenha. Mas será feito também a coordenação depois que estiver estabilizado. Ok? Uma dúvida? Não. Não, tranquilo até aqui. Bom, TMA. TMA complica um pouquinho. Por quê?
Porque para fazer a coordenação ao cruzar o limite vertical horizontal de uma TMA, você tem que saber quais são os limites vertical e horizontal desse terminal. Você pode ver na carta ARC, mas ninguém vai decorar os limites de todas as TMAs de uma carta ARC, ou vai ter em mãos essas cartas. Pode baixar no DSEA, lá na AISWeb, mas não é legal. Se você tiver um programa de acompanhamento, como eu citei antes, você vai ter uma circunferência lá e, quando tu atingir os limites daquela circunferência, você faz a sua coordenação. Porém, dificilmente, né, apesar de ser pelo manual obrigatório coordenar, na prática, dificilmente você vai ver alguém coordenando o limite da TMA. Até porque a saída da decolagem, a informação de que você decolou com a sua aeronave, vai estar muito próximo também desse limite. Então, ao você fazer a coordenação de que fez a decolagem, você já não tem mais a necessidade de fazer uma coordenação de limite do terminal. Um substitui o outro praticamente. Então, quase ninguém ou ninguém faz essa coordenação atualmente. Ingresso da aerovia. Essa daqui é importante, apesar também de não estar sendo muito feita, mas é importante. Porque nós, né, decolamos e nem sempre, de acordo com a carta de decolagem, nós ingressamos de imediato na aerovia. Às vezes saímos no sentido totalmente inverso da aerovia, principalmente se você decolar da cabeceira que está oposta à posição dessa aerovia, você vai ter que fazer uma circunferência para ingressar. Então, é importante informar, porque na mesma aerovia, principalmente se for uma aerovia de mão dupla, pode ter alguém utilizando essa aerovia e está muito próximo de você também. Então, é importante informar o ingresso na aerovia. Tá? Normalmente, o ingresso na aerovia coincide com a chamada transição, ou seja, na carta de saída IFR, tá? O último fixo, o fixo de transição lá, normalmente, quase sempre, é o ingresso na aerovia. Então, quando atingir ali o fixo de transição, faz uma coordenação. Independente de qualquer coisa, faz essa coordenação, porque muito provavelmente você vai estar ingressando na aerovia. Ok? Nível de cruzeiro. Bom, o nível de cruzeiro, apesar de você poder verificar na carta NRC, a carta ERC, os pontos fixos das aerovias de respeito, e definir qual foi o nível de cruzeiro em que ponto você atingiu, com os aviões de linha aérea, principalmente, ele marca no painel o teu nível de cruzeiro, ou seja, o top of climb, a hora que você atinge o nível de cruzeiro. Nesse momento, você poderá fazer uma coordenação de que está voando nesse nível e naquela aerovia. Tá? Principalmente, levando em consideração aerovias de dois sentidos. Mesmo que seja de sentido único, a coordenação deve ser feita. Se for aerovia de mão dupla, né, nos dois sentidos, aí sim é mais recomendado fazer essa coordenação. O ideal de descida,
o ideal de descida. Nós temos que fazer essa coordenação, né? Porque mesmo que você não tenha uma aeronave na mesma aerovia que você está, mas no ideal de descida você vai cruzar com outras aeronaves em níveis de voos diferentes, esteja nessa aerovia ou não. Então, o ideal de descida é recomendadíssimo de fazer a coordenação. E quando você ingressar na TMA, né, estiver lá já na aproximação, né, aí você vê na sua carta STAR, a sua carta de aproximação STAR, qual é o primeiro fixo que você atinge nessa carta. Nesse fixo, faça uma coordenação. Sim. É o terminal do aeródromo. É aquela jurisdição própria do controle e da torre. Ok? Quando você... Sim. Ok. Então, o terminal, você pode identificar o terminal olhando no mapa tanto da VATSIM quanto da IVAL, a circunferência que define a jurisdição do controle e da torre. Quando você atingir aquele limite ali da jurisdição do controle, ali você faz uma coordenação. Ah, mas se não tiver o controle? Se não tiver o controle, você só vai saber esse limite olhando a carta ARC. É uma outra carta aeronáutica onde define esses limites. Porém, faz o seguinte, no ideal de descida, você faz a coordenação e mantém a sua observação no primeiro fixo da sua carta STAR. Coordena no primeiro fixo da sua carta STAR, da sua carta de aproximação. Ok? Aqui nós temos um procedimento de chegada. Então, como você vai fazer uma coordenação a cada fixo do procedimento STAR, certo? Como é solicitado aqui, porém, volto a dizer, na prática não é feito, tá? Faz-se no primeiro fixo e depois não se faz mais. Porém, fica aqui uma recomendação. Faça no primeiro fixo, aí você já vai estar obedecendo o que foi dito anteriormente. E quando na sua carta STAR tiver aí, quase sempre tem uma mudança de rumo, ou seja, você atingiu o primeiro fixo, seguiu naquele rumo, e quando estiver já próximo do que seria uma jurisdição de torre, por exemplo, vai mudar de rumo. Nesse fixo que muda de rumo, pelo menos nesse, você faz uma coordenação. Se tiver nesse intervalo mais 2 ou 3 fixos, vai ficar cansativo ficar fazendo essa coordenação. Mas nesse que muda de posição, que muda de rumo, nesse principalmente, então, é ideal fazer uma coordenação. Para não ficar muito cansativo, você suprime alguns, mas faz o mais importante. Bom, se não tiver STAR naquele aeródromo, não tem o STAR, mas tem que ter uma carta IAC. Então, na carta IAC, no primeiro IAF, que é o primeiro fixo
é o fixo inicial de aproximação, o primeiro fixo da carta, faz a coordenação nesse fixo. Ok? Então você tem duas cartas que você pode utilizar. Se não tiver uma, você utiliza a outra. Não tem a star, utiliza a IAC. Correto? Bom, no VFR. VFR é um pouquinho mais complicado, porque VFR não tem carta. A única carta que o VFR utiliza é a carta VAC, que é a carta de aproximação visual. Não tem outra. Então, no VFR, depois de iniciar a descida, e é bom fazer uma coordenação quando iniciar a descida, o piloto pode e deve executar mais uma coordenação quando estiver a 5 milhas do ingresso do circuito de tráfego. Aí ele faz uma coordenação. Né? Até porque linha aérea vai ter prioridade sobre o VFR em alguns casos. Né? Então, faz uma coordenação a 5 milhas do ingresso no circuito de tráfego. E quando ingressar, informa que está ingressando no circuito de tráfego, ou seja, ingressando na perna do vento. Nós vamos ver isso, como isso é feito mais à frente. Pista livre. Pista livre. Você tem que efetuar uma coordenação imediatamente após sair da pista em uso. Ou seja, se for o caso de ter que fazer um backtrack é utilizar a pista como pista de táxi, ou seja, utilizar a pista de rolamento para o taxiamento. Né? Ocorre muito em pistas que o terminal fica próximo a uma determinada cabeceira e essa cabeceira vai ser a cabeceira em uso. Então você vai ter que ir lá na pista até a cabeceira oposta. Tem que voltar. Essa volta na pista é chamada de backtrack. Então você não vai coordenar fazendo o taxiamento na pista, fazendo o backtrack. Você vai coordenar quando você liberar a pista. Liberou a pista, faz a coordenação de que a pista está livre e que vai para o desembarque, vai para o gate ou vai para o parking, ficando bem claro que gate é genérico para finger, para outros tipos de desembarque, com exceção dos parques que são mais para cargo e utilizado também para aeronaves pequenas. Não esquecendo que tem que informar taxiway também, mas isso será visto. Tá. Ô, Joel. Oi? Ali, tu disse ali, o gate é só para aeronave grande, né? De aeronave de transporte de pessoas, isso? O gate é próprio para aeronaves de linha aérea. Uhum. Então você tem o gate, você tem o finger, que é aquele braço, aquela, né? Finger é uma unha, né? Que posta lá. Tá? Você não vai para o gate com uma aeronave pequena, até porque não pode, entendeu? Então aquilo dali é próprio para ele. Então você não vai informar, o que eu quero dizer é isso, você não vai informar que está indo para um finger. O finger faz parte do gate. Então você sempre vai informar que está indo para o gate. E não importa se esse gate tem finger ou não. Se tiver finger, ainda assim você vai dizer que está indo para o gate. Tu nunca vai dizer que está indo para um finger. Agora, quando é o caso da pequena, que tu não vai para o gate, vai para um parque, aí tu informa que está indo para o parque. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Uhum. Sério? Sim. Ok. Os padrões de mensagem.
são estruturadas de forma que seus elementos sejam harmoniosos e rapidamente compreendidos. Como eu disse anteriormente, todas as abreviaturas são retiradas do manual encontrado no site do Serviço de Informação Aeronáutica, as web. Então, está aqui. Se você entrar lá na AISWeb, você vai na aba Abreviaturas e todas as siglas utilizadas na aeronáutica se encontram lá. Então, se precisar de utilizar uma sigla dentro do âmbito aeronáutico, é aqui que você tem que buscar, ok? Tá. Agora vamos lá ao que interessa. Para fixar o aprendizado, fixar tudo que foi dito aí, foi dito de uma forma um pouquinho rápida, compreendo, nós vamos fazer um exemplo prático. Então, nós vamos considerar um voo IFR no nível 360 entre São Paulo, Congonhas e Jaguaruna, Santa Catarina. Vou fazer também, juntamente com esse voo, um voo VFR. Então, nós vamos utilizar o IFR, vai ser este aqui. São Paulo, saindo da 17 direita, utilizando a carta de saída PORB 2 Alfa, com transição e UBSOD. O destino a Jaguaruna, não tem Star Jaguaruna, mas vamos pegar o fixo OPRUC, que consta na RNAV da pista 23. Certo? A nossa rota é uma rota real, tirada do portal da aeronáutica. Então, essa rota que existe, plano de voo repetitivo, São Paulo, no 450 de velocidade, no 360 de nível, direto para o UBSOD, utilizando a APS Zulu 38, tá? O fixo W, APS Zulu 63, o fixo, o VOR de Florianópolis e direto para Jaguaruna, certo? Quanto ao VFR, nós vamos usar o que nós vamos utilizar amanhã, segunda-feira, o Salvador Aracaju. Então tem aqui uma rota com todos as suas referências em coordenada geográfica e o remake que vamos utilizar a Réa Ceasa, Interlagos, Forte e as referências da cidade Conde e Cruz do Abaís. Ok? Ok. Nossa primeira coordenação, o pushback. Então, ela é feita dessa forma, tá? São Paulo, né? Sierra Bravo, Sierra Papa, pushback no gate 05. Escreveu isso, tá? Quem ler vai saber que você está em São Paulo e que vai efetuar um pushback e que sua posição no aeroporto é o gate 05. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso aí. Se for VFR, não tem pushback. Então você diz que está em Salvador e que está acionando no pátio 3, a PROM 3. Ok? A PROM 3 aí. Bom, vamos considerar aqui. Não há necessidade de incluir call sign. Por quê? Porque na transmissão do Squawk Box, do F5, que não sei se ainda está sendo utilizado, mas que acredito que a Microsoft Flight Simulator ainda utiliza, já fazem automaticamente a amostragem do call sign. Então você não precisa escrever o call sign. Lá na saída lá
da mensagem na tela do outro piloto, o seu call sign já vai estar antes de Sierra Bravo ou Sierra Papá. Como eu disse antes, utiliza a palavra gate, não importa se você está no finger, né? Utiliza sempre a palavra gate. No caso do IFR. No caso do VFR, você utiliza o pátio. Se tiver uma posição de parking, você pode colocar lá na Apron 3 e poderia colocar aqui posição 1, posição 2, mas não seria um adicional nosso. No regulamento, no manual, só coloca o pátio. E a forma que nós vamos escrever será sempre não. Grande parte das nossas mensagens nós vamos utilizar essa forma, identificação, que, como eu disse, não precisa escrever porque já está sendo colocado automaticamente. Local, no caso aqui, São Paulo. Ação, o que está sendo feito, o spec. E detalhe. Detalhe é que você se encontra no gate 05. Então, sempre vamos obedecer isso daí. Ô, Joel, Diga. eu tô viajando aqui um pouco. Pera aí. Isso vai ser usado no dia lá na segunda-feira agora? Não, na segunda-feira nós provavelmente teremos um controlador de voo lá. Isso é para quando não tem controlador. Exatamente. Entendi. Isso é para quando não tem. Mas se houver uma situação, um imprevisto, em que o controlador caia da rede, ou o imprevisto de não ter um controlador, por exemplo, tem um controlador em Salvador, mas tem um em Maceió, mas não tem um em Aracaju. Né? Então, vai ordenar dessa forma, por texto. Isso vai ser complicado. Não vai ser complicado. Eu vou passar o manual para vocês depois. Sim. Olha, normalmente a gente não utiliza essa notação quando você fala com o controlador, porque aí tu segue o mesmo padrão de fonia. Você, na verdade, você escreve o que você deveria falar. Então você não usa essas conotações. Certo? Então, quando nós tivermos que falar com o controlador texto, nós vamos falar como se estivesse coordenando com ele por voz. Vamos escrever o que nós responderíamos por voz. Não vamos usar essa conotação. Isso é entre pilotos. Bom, o taxiamento para a pista em uso. Até aqui não tem muita é quase intuitivo, né? São Paulo, táxi para o ponto de espera da 17 direita, via taxiway, November, Eco. Tu não precisa colocar via aqui, não precisa. Não há necessidade, está implícito esse entendimento. São Paulo, táxi, Runway, taxiway, November, Eco. Então, está implícito a mensagem que foi passada. Se for o caso do VFR, não muda nada. Algumas coisas seguem o mesmo padrão. Correto? Correto. Bom, ponto de espera. Ponto de espera vai ser utilizado hold, né? Short. Hold seria aí quase que uma tradução de
de espera mesmo, né? Então, o PB, o nosso ponto de espera, seria em inglês traduzido dessa forma, Holding Short. E as siglas serão essa aqui, né? São Paulo, HDLG, Hold Short, Runway 17R. Como eu disse, em alguns momentos o VFR não vai ter alteração. Então, não tem alteração na mensagem do ponto de espera para o VFR e o EFR. Agora, na decolagem tem algumas considerações a ser feitas. Aqui, no caso, nós estamos alinhando e decolando. Nós não estamos mantendo. E dificilmente não, você até pode fazer isso. Você pode alinhar, fazer algum procedimento e depois decolar. Então, teria que ter duas mensagens aqui, tá? O SP, o Sierra Bravo, Sierra Papá, line up, runway 17R, SID. No caso, você não diria tudo isso. Aqui você está dizendo que vai alinhar e decolar da 17R usando a PORB 2 alfa e vai subir até 10 pés. Se você fosse só alinhar, você só colocaria o inicial ali, Sierra Papa, Sierra Bravo, Sierra Papá, line up, runway 17R. Não teria o take-off e não teria a SID e nem a ascendência ao nível 10. Aí teria que depois passar essa mensagem novamente. Então eu não recomendo que faça isso. Eu recomendo que aguarde, tenha condições reais de alinhar e decolar de imediato, aí faz essa mensagem e decola de imediato. Eu acho que é muito melhor do que fazer duas mensagens no ingresso da pista de decolagem. Certo? Para o VFR, tá, você tem que dizer o que você vai fazer na tua decolagem. Tá? Da mesma forma que você disse no IFR que vai utilizar uma CID, uma carta de saída, no VFR você diz qual é o tipo de circuito que tu vai fazer. No caso aqui, tá, Salvador, take-off da runway 10, VFR utilizando a carta VAC, ou seja, circuito de tráfego com carta VAC. Se fosse sem a carta VAC, vamos ver aqui. Bom, se fosse sem a carta VAC, você colocaria VFR, PFC, pattern, que é padrão. Não confundir com standard. Standard é padrão também, mas está associado a uma outra situação. Está associado aqui, no caso, mais a carta padrão, que é a CID, né? A carta padrão de saída, do que para IFR, do que um padrão no sentido de tráfego padrão, circuito de tráfego padrão. Então, circuito de tráfego padrão, não use a palavra standard, usa essa palavra, pattern. Tá? Se eu tiver aí também pronunciando errado, me desculpe aí o inglês. Bom, na pós-decolagem, você vai citar novamente a sua CID, vai dizer naquele momento, tá, a sua altura, a sua altitude. Então, quando você diz que está saindo de São Paulo e que você está somente a 4.000 pés, você não precisa, como eu vejo na Vaticinha, aquela coordenação decolado. Não tem no manual você coordenar decolado, dizendo que decolou. Se você está dizendo que tu
está 4.000 pés, você acabou de decolar. E está indo para o teu nível de voo, que é o 360. Então, está implícito aqui que acabou de decolar. Não precisa colocar decolado. Então, traduzindo, tá? São Paulo, saída, utilizando a saída PORB 2 Alfa, estou a 4.000, indo para o 360 e vou atingir o Ubsod às 15h41 Zulu, ou seja, às 15 horas e 41 minutos Zulu. Posso também fazer isso daqui, ó. Se eu tenho como dizer em quantos minutos eu vou chegar ao fixo Ubsod, eu poderia colocar aqui mais 25 minutos, conforme está escrito aqui embaixo, CEASA mais 10 minutos. Eu poderia colocar aí em cima. Aqui, em vez de usar horário Zulu, eu poderia usar os minutos para atingir o Ubsod. Então, está bem. Estou dando aqui a minha posição, a minha ascendência e o caminho que eu estou utilizando. Se alguém estiver também bloqueando o fixo Ubsod, está ciente que eu também estou indo para lá e o tempo que eu vou levar ou a que horas eu vou chegar lá. Complicou aqui? Não. Opa, alguém me ouve? Por enquanto tá dando para entender bem. Tá. Ok. No caso do VFR, quando você fizer o backtrack, embora isso não tenha no manual, mas a gente tem que ter bom senso. Não é porque o manual não diz que se você colocar aqui que você está ingressando, né, numa pista, né, e decolando e não disser que está fazendo backtrack, tá, vai ficar complicado. Então, informa um backtrack no TECOP com carta padrão. Isso daqui deveria estar lá do outro lado. Eu acho que sim. Mas, na saída da pós-decolagem, você informa que está saindo da pista 10, 10, se encontra a 1.000 AGL, esse 1.000 aqui é 1.000 acima do solo, indo para o teu nível, que no caso aqui nós vamos voar no nível 3.500 pés, e que vai bloquear o portão CEASA. E tu está a 10 minutos do portão CEASA. Correto? Correto. No limite da TMA, se você tiver um VOR, e normalmente você tem, né, saindo principalmente de linha aérea, sai de aeroportos de um certo aeroporto primário, não são aeroportos secundários, então normalmente vai ter lá um VOR ou uma estação, outra estação. Então tu cita, tá, a radial do VOR, tá, a quantos milhas você está do radial e se você está se afastando ou se aproximando. Então vamos traduzir aqui. Radial 250 a 10 milhas do radial 250 do VOR de Congonha e afastando, ou seja, outbound é afastando. Estou me afastando já a 10 milhas no radial 250 do VOR de Congonha. Essa é a mensagem. Estou a 19.000 pés subindo para o 360 e vou atingir o Ubisoft daqui a 3 minutos, ou às 18h15 Zulu. Entendeu isso aqui? Dúvida? Não, por enquanto não. Não. Então vamos seguir aqui. Se for o caso
VFR, você utiliza os pontos cardeais. 10 milha náutica sudeste do VOR de Salvador, a 1.500 pés, subindo para o 35, tá? Para o 3.500, na posição Interlagos, a 10 minutos, ou melhor, na posição não, a 10 minutos de Interlagos. Então você deu a sua posição aqui, tá? Aqui tu tem um limite de TMA, aqui você não tem, mas de qualquer forma você tem aqui um caminho a percorrer e está informando, no caso aqui, a tua posição numa réia, corredor. Sim, pode dizer? Não, no caso do IFR, é sempre bom você colocar tem lá o VOR1 e o VOR2. O VOR1 ele vai estar sendo utilizado pelo nave, né? Mas o VOR2 você pode setar a frequência do aeroporto em que você está e aí você coordena o afastamento quando você decola. Aí você sabe a distância que você está se afastando dele. Tu tem que setar a frequência dele lá. Ok? Eu falei para você ter um controle dos VORs. Bom, ingresso na aerovia. O ingresso na aerovia, o IFR, é feito dessa forma. Você diz a aerovia, tu cita qual é a sua aerovia, no caso aqui é a APES 138, tá? Bloqueou o fixo UBSOD, na aerovia APES 138, continua subindo, está no 28 indo para o 360, em direção a Cóvimo, a 6 minutos de Cóvimo. Então, você diz aerovia, o bloqueio que você fez e em que direção você está indo. E continua informando. Se você ainda não está estabilizado, continua informando a sua ascendência. No caso do VFR, você usa a palavra ABIN, ou seja, através de Interlago. Você acabou de bloquear Interlago. Então, através de Interlago, tu está passando em cima ou do lado de Interlagos, já está no nível 350 e está a 15 minutos do forte, ou seja, da réia forte, do ponto de referência forte naquele corredor. O nível de cruzeiro é feito dessa forma aqui. Né? Olha só, Edu, você me perguntou sobre o VOR. Eu estou citando o VOR porque o manual ele coloca as referências do VOR e é uma forma mais fácil de você pegar as suas distâncias, tal, tudo bonitinho. Porém, se for o caso e você tiver nesse momento bloqueando ou próximo de um waypoint, de um fixo, você pode colocar o fixo aqui, tá? Aí você tira um inbound, outbound, que isso é para VOR, ou é só para VOR, outbound e inbound. Tá? Outbound significa afastando-se do VOR, e inbound significa aproximando do VOR. Você tira o inbound e o outbound e coloca o fixo. A Pesulu Whisky 38 colocaria o nome do fixo. Top of Climb atingiu o cruzeiro nível 3360 e está a 6 minutos do fixo Brock.
tá? Do waypoint block. Então você pode substituir aqui a radial, tá? por um waypoint. Tá? Da mesma forma, no caso aqui eu estou usando o VOR, mas poderia ser um NDB. Só que o NDB, quando você está se aproximando de um NDB, você não utiliza inbound, utiliza QDM. E quando você está se afastando de um NDB, você não utiliza outbound. Você utiliza o QDM ou QDR, certo? É diferente. Não, aí tu se utiliza o fixo, tu pode utilizar o fixo, sem problema nenhum. Mas tanto você pode fazer a referência, o importante é tu dizer aonde você está. Então você diz aonde você está utilizando um fixo, utilizando um VOR ou utilizando um NDB. O importante é não deixar de fazer a comunicação, correto? Bom, para o VFR, o que muda, você vai dizer outra vez, como já foi dito em cima, e o que muda é que você vai incluir a sigla Top of Climb para informar que está já estabilizado no 350. E pode e deve dizer há quanto tempo você está do próximo fixo, no caso, onde há mais de 25 minutos. Até aqui tranquilo? Certo. Cara, olha o seguinte, o que se faz é uma coisa, o que consta no manual é outra. Então, eu estou passando para vocês o que deveria ser o certo, o que foi publicado pela VATSIM. Agora, na prática, você voando na VATSIM, você encontra coisas do tipo decolado a tantas horas, subindo para tanto e vou reportar quando estiver estabilizado. O cara fala isso lá, pô, mas não é isso que o manual diz. Entendeu? Eu já cansei de ver, inclusive, coisas absurdas. O cara colocar situações que agora não me vem à cabeça, que nem numa coordenação, vamos dizer assim, espontânea com um controlador, ninguém fala e o cara acaba escrevendo lá. Né? Aí vai entender. Né? Mas o manual é isso aqui, tá ok? Não, mas os coordenadores, controladores de voo, eles, aqui tem alguns que seguem a fraseologia falada, né, a fonia, e tem outros que não estão esquentando cabeça em seguir também, da mesma forma que tem gente no texto que também não está esquentando a cabeça em seguir o manual. Aqui é o Unicom, então aqui é só texto, tá? O importante é não dar mensagens sem conteúdo. Por exemplo, o cara coloca lá, cruzando o FL 250. Eu já vi muito isso.
Mas cruzando o FL 250, e aí? Aonde que ele está? Eu não sei se ele está perto de mim, se ele está subindo, se ele está descendo. Ele está cruzando o 255 para baixo ou para cima? Em que lugar que ele está? Então, entendeu? São mensagens que não tem cabimento. O cara tem que pelo menos, mesmo que ele não siga o manual, mas ele tem que ter consciência de passar a mensagem exata do que ele está fazendo, da onde ele está, em nível de voo. Não adianta o cara falar vertical BDEV Proa 245. Eu sei lá onde fica BDEV. E aí? Em que nível de voo ele está? Ele falar Proa 245, tudo bem, mas eu não sei nem que nível de voo ele está. Entendeu? Ele não diz nem o aeroporto em que ele está. E aí, de qual aeroporto? Mas é por aí. Então a forma correta seria dessa aqui. Vamos seguir aqui. Ponto de notificação da aerovia que não é muito utilizado, não. Mesmo não sendo feito dessa forma, não é utilizado de forma nenhuma, nem errada, nem certa. Dificilmente você vê alguém fazendo, dizendo. Mas é interessante fazer assim. Tá? Você pode citar um VOR ou pode citar um waypoint. Tá? E aqui entrou mais um termo. Entrou ETO, que significa tempo estimado de sobrevoo. Tá? Então, eu estou na Upper Whisky 63, no 360. Tá? Estou com um tempo estimado de sobrevoo até o VOR de Florianópolis de 23 minutos. Eu vou chegar, tá, em Florianópolis, né, no VOR de Florianópolis, a 21h40 Zulu. Então, é o tempo estimado de sobrevoo de um ponto ao outro. Tá? Não é da sua chegada no teu destino, não. No caso do VFR, seria só dizer mesmo fixo que você está bloqueando, através de porte, a sua altitude para onde você vai. Seria o suficiente isso aqui. Bom, num procedimento de chegada, tá, como eu falei lá atrás, pega o waypoint da sua carta e coordena Upper Whisky 63, tá? Fixo Panir, tá? Utilizando a Renave 23 de Jaguaruna. Tempo estimado de chegada, aqui é arrival, chegada, 20 horas Zulu. Aí aqui não tem minutos. Não coloque aqui, não recomendo colocar aqui chegada em tantos minutos. Não, coloca o horário Zulu em que você vai chegar no aeroporto. Então, já estou no procedimento de chegada, utilizando a Renave 23, com transição em Panir, e vou chegar às 20 horas Zulu. Poderia ser, se tivesse, Jaguaruna não tem, uma IAC ILS X Runway 23. Não tem. Isso daqui foi só para exemplificar. Correto? Mas poderia ser isso daqui no lugar de RNAV 23. Deu para entender? Tem. Se é uma carta VOR, você cita. Se é uma carta RNAV, se é uma carta NDB, se é uma IAC. Tem que citar. Qual é o procedimento? Você cita qual é o procedimento que você está utilizando. Porque
pelo procedimento que você está utilizando, eu sei o caminho que você está fazendo. Entendeu? Então, no VFR, através de Conde, tá? De 3.5 para o 2.500, eu estou descendo, tá? Estou descendo e vou chegar em Cruz do Abaís em 15 minutos. Certo? Aqui dá um entendimento de ideal de descida. Tá? Dá um entendimento de ideal de descida. Porque tu não tem carta para VFR. Então, quando você está fazendo o procedimento de chegada do VFR, tá? Ele coincide com o momento que você está descendo. Então, você faz essa comunicação aqui. Já no IFR, você está informando um procedimento de chegada, mas você ainda não está descendo, tá? Fica bem claro aqui. Oi. Ok. Ok. Ponto ideal de descida. Olha só, nós fizemos uma informação do procedimento de chegada. Qual a carta que nós vamos chegar. Agora aqui, nós estamos informando a nossa descida. O top of dancer. Então, Apple Whisky 63, estou no VOR de Florianópolis, ou no Waypoint, ou no NDB, fazendo a minha descida do 350 para os 10.000 pés. E estimo a minha chegada em Jaguaruna às 22h10 Zulu. Certo? Nesse caso aqui, do VFR, você também pode utilizar. Tá? Através de Cruz do Abaís, tá? Você está descendo do 3.5 para 1.000 em direção a Aracaju e está a 12 minutos de distância de Aracaju. Então, você pode fazer isso daqui. Pode. Certo? O ingresso na TMA, novamente, tá? No caso aqui, ainda estou na 63, o greve, que é um fixo, tá? Que coincide com a TMA, e já estou a 12.000, descendo para 6.000 para Jaguaruna. Estou mantendo a minha estimativa de chegada em 22 horas e 10 minutos. Isso pode alterar, entendeu? É só olhar lá no painel, se alterar lá, você altera aqui também. Tá? Ou mais 5 minutos, mas como eu disse anteriormente, não recomendo falar os minutos. Não recomendo. Fica muito pouco profissional e pode gerar dúvida. Então é melhor estimar o horário. Tá? No caso do VFR, quando você ingressar, quando você estiver ingressando, tiver lá as 5 milhas, como eu disse lá atrás, para aproximação do ingresso no circuito, ou você vai dizer que é um circuito de tráfego padrão, então, né, Sierra Delta em Jamaica, Itanhaém, Runway 15, pista 15, vou utilizar a pista 15 e vou fazer um circuito de tráfego padrão VFR. Estou no visual e vou fazer um padrão. Ou eu estou em Aracaju, vou pousar na 29, tá? Estou no visual e vou fazer um circuito de tráfego utilizando a carta VAC. Então, as duas formas que cabem no VFR, ok? Bom, no procedimento de aproximação IFR e VFR, né? Tá? Aqui eu ainda estou
referenciando o grego. Cito novamente a RNAV, mas já dizendo que estou a 8.000, e aqui já mudou a minha estimativa, que mudou lá, estou mais próximo, já corrigiu, então estou a 22,15. Tá? Essa está aqui, Obimávia, ela entrou aqui, mas ela não é daqui, não. Desculpe aí. No caso do VFR, é similar à entrada na perna do vento. Então, tu vai usar Aracaju, perna do vento, downwind leg, perna do vento, para aterrissagem, land, na runway 29. Então, estou na perna do vento, ingressei no circuito de tráfego, como avisei antes. Estou na perna do vento para o pouso na 29. Certo? No caso da final do IFR, você cita a pista, diz a altura, a altitude, 3.000 pés, e o tempo estimado. Quando você diz apenas a runway, a altura e o estimado, você está ingressando na final. Certo? No VFR é mais claro, porque você vai dizer que está na perna base para aterrissagem na 29. É bem intuitivo, né, pessoal? Aproximação final. IFR, Jaguaruna, aproximação final, final approach, na runway 23. Não muda nada para o VFR. Aproximação final, não tem reta final, escrever aqui não. É aproximação final, 29. É a reta final. Certo? No caso do taxiamento, você vai dizer, né, que liberou a runway 23, então, pista desocupada ou pista livre, 23 livre, táxi para o gate através, né, via taxiway Alfa em Jaguaruna. Aí tu cita onde é. Tu está dizendo que é a pista, está dizendo que livrou a pista, está dizendo que fazia táxi para o gate através da via. Mas em que aeroporto? Jaguaruna. Citar. Certo? Da mesma forma, você faz aqui. Aracaju, 29, pista livre, pista 29 livre em Aracaju, e táxi para o pátio. Certo? Aqui a gente fecha o voo. Pessoal, isso tudo cabe numa única folha de papel A4. Não tem muita dor de cabeça, não. Ok? Vamos para a observação. VOR, inbound, aproximando. Outbound, afastando. Se for NDB, é QDM, aproximando, e QDR, afastando. Certo? Não pode esquecer essa diferença de quando falar. VOR tem radial e tem inbound e outbound. NDB tem QDM e QDR. E não tem radial. Tá? Não tem RDL, NDB. Se for informar o corte de motores, você vai informar dessa forma. Cut off engineer. Tá? O manual não especifica isso aqui, mas por uma questão de educação, se tu for informar corte de motores, tu pode utilizar Cut off engineer, Sierra Bravo, Sierra Babá. Tá? Corte de motores em São Paulo. Backtrack to. Backtrack é retorno pela própria pista, você vai usar lá, como nós vimos. E se tiver que fazer uma comunicação de, por exemplo, você está na ponto de espera,
e informa que vai ingressar, que está no ponto de espera. Recebe uma mensagem de reta final de um avião, de uma aeronave. Tá, prioridade para o pouso, você tem que aguardar, mas tu tem que informar que está ciente. Então você pode colocar lá, Sierra Bravo Papá, Traffic Insight. Então você tem um visual do tráfego. Ele já sabe que você está vendo a aeronave dele e que você vai aguardar, certo? Isso daqui pertence, QSM, pertence ao alfabeto fonético, ou melhor, ao código Q internacional. Esse código Q é muito utilizado entre os militares, o pessoal da FAB virtual usa demais isso daqui, e significa repetindo a mensagem. Então eu passei uma mensagem lá, passei mensagem erradamente, coloquei lá, sei lá, colocar aqui, erradamente coloquei taxiando para o PB lá, eu coloquei aquela informação de taxiamento. Só que eu errei, eu já estou no ponto de espera. Em vez de eu informar que estou no ponto de espera, ou melhor, eu posso estar no ponto de espera da 10 e ter informado que estava no ponto de espera da 28. Eu errei, estou no ponto de espera da 10, eu não estou no ponto de espera da 28. Aí eu coloco QSM e repito a mensagem correta. Entendeu? QSM significa repetindo a mensagem. E coloco a mensagem correta. Bom, independente de quem está lá saber o alfabeto, o código Q internacional ou não, mas sempre tem alguém que sabe. Então, o que abunda não prejudica. Então, eu utilizo. Bom, aqui no caso, nós temos o significado do que está sendo utilizado lá. Start leg, quando você for informar a perna de partida, né? Ou se você estiver fazendo o circuito de tráfego completo, tá? Você ingressou no circuito de tráfego, mas você não vai fazer a perna do vento e fazer a reta final, porque aquela cabeceira não é a cabeceira que tu vai posar, é a outra que está do outro lado. Então você vai ter que passar pela posição ali que deveria ser a perna básica, na verdade passa a ser a perna de través, aí você vai colocar crosswind leg, perna de través, vai colocar start leg, que você está na perna de partida, ou a perna que é contra o vento, né, para fazer a volta para pegar o outro lado lá. Tá? Então, de qualquer forma, o glossário está aqui e vai ser fornecido a vocês. A BIM eu já falei, o Kate eu já falei. Bom, alguma dúvida? Não. É uma coisa que não adianta decorar. A instrução foi passada para efeito de conhecimento e para efeito de fornecer também o material próprio disso daqui. Não forneceu o material sem falar nada. Então foi feita uma instrução dizendo tudo que consta do material que será fornecido. E aqueles que não participaram da instrução terão a oportunidade de ver a gravação dessa instrução e depois solicitar o material. Então, senhores, é isso daí. Bom voo a todos aí, espero que tenham gostado. E se o nosso presidente aí da Nova, Eduardo, quiser, pode encerrar a instrução. Talking
Mas arrumei, então,